Vamos lá. Parece que serve os amigos, né? A gente faz alguns experimentos com eles antes de alçar voos maiores, digamos assim, né? Eu já comecei tem um tempinho tentar gravar esse vídeo e percebi o quanto que é difícil, mas como essa já é talvez a quarta tentativa, então talvez fique um pouco mais fácil. Vamos tentar. Eu acho muito difícil falar de enfermidade e de doenças que são pouco compreendidas e que, de modo geral, sofrem muito preconceito. Mas todo mundo se acha não preconceituoso. De modo geral, todo mundo se enxerga como extremamente compreensível e acolhedor, né? Eu acredito, na verdade, talvez até por vivência, de modo geral, a gente tende a tentar não olhar para aquilo que é feio. E o feio, eu não estou falando de uma beleza física, até porque isso também é extremamente relativo, né? O que seria feio, bonito para um e para o outro é completamente diferente. Mas aquilo que gera algum tipo de incômodo. Então, talvez até porque quando a gente olha para pessoas, por exemplo, quando a gente passa e está passando em algum lugar e vê aquelas pessoas acampadas na rua ou do lado de um supermercado. São situações difíceis de olhar, né? De ver gente passando fome e tal. É complicado mesmo. A gente tende a querer virar o olho para aquilo. E da mesma maneira, pessoas que estão passando por dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, e aí eu gostaria muito de falar no aspecto da saúde, principalmente no âmbito da saúde mental, elas são muito inconvenientes. Porque elas demandam das pessoas que estão à sua volta muito mais energia, muito mais tato, paciência. E a gente já está muito cheio dos nossos próprios problemas para querer lidar com os problemas dos outros. Então, é mais fácil julgar, ou evitar, ou se afastar, ou inventar qualquer desculpa que nos faça sentir pessoas melhores. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente fala muito em empatia, né? A palavra empatia está na moda. Mas o exercício da empatia é um exercício difícil, né? Porque a empatia é se colocar no lugar do outro. Não é exatamente a ideia que a gente já sabe da simpatia. A simpatia é você fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com vocês. Vai ser simpático. A empatia é se colocar no lugar do outro. E se o outro está no lugar de dor, me colocar no lugar do outro quer dizer que eu vou ter que me colocar no lugar da minha dor, não só da dor do outro, porque para entrar em contato com a dor do outro, eu tenho que passar pela minha dor também, porque senão eu não consigo me conectar com o que o outro está passando. Isso não quer dizer, obviamente, que é a mesma dor ou os desafios que o outro enfrenta são os mesmos que os nossos, mas eu acredito que para duas pessoas se conectarem de verdade, elas precisam se permitir se colocar num lugar de vulnerabilidade. E isso é muito difícil, porque quando a gente está vulnerável, a gente aprendeu que estar vulnerável é permitir que é ser um alvo fácil para o outro te machucar, né? Se o outro sabe onde dói, ele pode ir lá e te tacar e mexer na sua ferida. Então a gente tenta não se colocar muito nesse lugar. Eu assisti um filme que eu amei, que chama A Vida Secreta das Palavras. Tá super difícil de encontrar, é com Tim Robbins, se eu não me engano o nome dele. E a personagem, salvo engano, chama Hannah. E ela passou por uma situação de guerra extremamente traumática. E eles se envolvem, mas ela tenta fugir dessa relação.
e fala que ela não consegue, e ele fala que ele vai tentar, que ele quer, que ele faz questão dela, etc. E ela diz que ela tem medo que se um dia ela começasse a chorar, que ela choraria tanto que ela não conseguiria mais parar de chorar. E ela tinha muito medo disso. E eu tenho muita dificuldade de chorar. E eu sempre tenho essa impressão que se um dia eu começar a chorar, eu não vou conseguir parar. Eu me identifiquei muito com o filme, principalmente com essa parte, assim, do quanto que ela entendia que as dores que ela tinha eram tão profundas que se ela entrasse em contato com aquilo, ela não sabia se ela conseguiria sair daquilo, se ela conseguiria sair daquele lugar, entende? Então ela preferia fugir, não só daquela dor, como também das pessoas, da intimidade com outras pessoas, porque em tese relacionamento implica intimidade, intimidade implica invulnerabilidade. Isso é um desafio. Então eu tô de licença médica desde janeiro. E desde então eu já passei por mais de uma medicação. E aparentemente para todo mundo que me vê, eu estou muito bem. Eu não sou uma pessoa, eu não transpareço sofrimento. Eu também odeio a história do lugar de vítima e de olhar para aquilo que me aflige ou aquilo que me incomoda como sendo um fardo mais pesado do que de fato é. Porque existe um lado meu, e é um lado bem grande, que entende que eu preciso passar por esse lugar. Eu preciso passar, como diz a minha ex-terapeuta, a quem eu devo muito, eu preciso passar, para superar a dor, eu preciso passar por dentro dela, né? E não tem como eu começar um novo ciclo ou evoluir ou recomeçar e criar uma nova história, talvez, sem que eu passe por estes momentos que eu estou passando agora. Então, eu sei que o que eu estou vivendo é uma grande oportunidade de me conhecer, de evoluir, de me ressignificar, de me encontrar também. Porque, então, por conta disso, por saber que, por acreditar que passado esse momento que está durando mais do que eu esperava ou mais do que os outros momentos difíceis que eu já tive, eu tenho certeza que, passado essa fase, que a minha vida vai dar um salto absurdo. Eu não sei exatamente para qual direção, mas eu sei que vai ser um grande salto, como foi o meu divórcio. O meu divórcio foi um sofrimento absurdo. O meu sonho sempre foi ter uma família. O meu sonho sempre foi aquela história de casar e ter filho e viveram felizes para sempre. E o sucesso da minha família, ou ter uma família, aquela coisa do... Estava lendo sobre isso, né? A necessidade do pertencer, né? Ao pertencer verdadeiramente a uma família, isso me faria me sentir inteira pela primeira vez. Então, nunca pensei nisso até tá gravando isso. Nunca tinha percebido, na verdade, que a minha busca por essa história do pertencer da família era me sentir inteira. E olha que faz todo sentido. Falar curadores emocionais, certo? Eu acredito nisso também. Ainda que não seja tão fácil falar. Então, seria muito mais... essa família, para mim, era mais importante do que minha vida profissional, do que qualquer outra coisa. E não deu certo, por N motivos. E não existem culpados nessa história, existem imaturidades, existem duas pessoas que naquele momento estavam se conhecendo e fazendo o que elas conseguiam fazer, e que para aquela relação não foi o suficiente. E
Então, eu separei, engravidei e a ideia de ter um filho sozinha era um sonho que eu tive recorrente. Eu sou muito sensitiva, então sempre tive muitas visões, essas coisas. E a história de ter um filho sozinha sempre foi uma visão desde que eu sou criança. Então aquilo para mim era muito assustador. Então eu queria porque queria trazer o meu ex-marido de volta e formar uma família com ele. E naquele momento é engraçado quando a gente está dentro da situação e quando a gente está fora, né? Porque olhando hoje para quem eu sou e para quem eu me tornei após o término e após o divórcio, etc., e vendo ele, que é uma pessoa super do bem, etc., mas que é totalmente diferente de mim, que não existe a menor possibilidade da gente dar certo como casal, sem nenhum demérito pela pessoa que ele é, não tem nada a ver, simplesmente por hoje, sabe, me conhecendo e não conhecendo ele mais, eu não conheço ele mais hoje do que eu conhecia antes, mas pelo que eu conheço dele, é impossível. Nós somos pessoas completamente diferentes, com objetivos de vida completamente diferentes. Mas naquela época, a necessidade de pertencer, a necessidade de estar em uma família, ela era tão grande que eu só pensava em trazer ele de volta. Então foi uma luta muito louca, foi uma história, tanto que é uma história que durou depois do divórcio, ainda continuamos alguns anos ali envolvidos e tal, até que finalmente eu consegui me libertar, né? E entendi que era uma relação de dependência, eu já sabia, eu já tinha isso conceitual na minha, né? Eu já sabia mentalmente, racionalmente, eu sabia que era uma relação de codependência, mas isso não era o suficiente para me querer, para me fazer querer não estar nela, digamos assim, né? E aí tem a questão também até um tanto do cristianismo, voltei a frequentar uma igreja e aquela coisa do divórcio como não sendo algo positivo e tal, e que valia a pena lutar pelo aquele casamento, etc. Muitas vezes mesmo fazendo com que, tentando ser quem eu não era, para estar num lugar que de fato eu não pertencia. Mas até que finalmente acabou e acabou quando eu literalmente entendi que não fazia sentido. Eu realmente olhei e falei, eu não quero mais. E eu não quero mais mesmo. E todo aquele sentimento, aquela necessidade de estar ali, de pertencer, ela é simplesmente como se tivesse evaporado num passo de mágicas, assim. Mas esse processo todo, que durou aí pelo menos uns 4 anos, depois da maternidade, todo mundo que me conhece sabe disso, porque eu sempre falo que as 2 maiores bênçãos da minha vida, primeiro foi a maternidade, segunda foi o meu divórcio, eu me encontrei, assim, foi uma... Eu ainda tô me encontrando, óbvio, mas assim, como mulher, como entender não só o meu valor, o não aceitar algo ou relações que não me fizessem bem, que não fizessem sentido, que não me agregassem, o saber sair de uma relação, não que seja fácil, aquele sofrimento, porque foi extremamente sofrido, né, o abandonar aquele sonho da família, ainda mais sendo pai da minha filha, etc. Mas é difícil até descrever o que foi. Foi um encontro comigo mesma, foi o maior encontro depois da maternidade ou junto da maternidade, porque essas duas coisas acabaram acontecendo junto também. Porque paralelo a isso, depois do meu divórcio, eu decidi continuar morando sozinha, ou seja, não voltei a morar com os meus pais, voltei a morar com meus pais só na gravidez. Então, eu tive que ser uma mãe solo, e eu, claro, graças a Deus, tinha inclusive uma condição financeira que me permitia ter uma pessoa, uma secretária que me ajudasse, de maneira que eu não dependesse da minha mãe, que é uma coisa que eu escolhi também, isso com certeza em função de todo o meu processo terapêutico. Então, de entender a necessidade de abraçar a maternidade e de eu ser a mãe da minha filha, eu ser a mãe da Rebeca, né? Então, era mais fácil eu morar com os meus pais.
deixar que minha mãe, de certa forma, também ocupasse esse lugar, né? Me tiraria uma responsabilidade, etc. Mas eu fiz essa escolha. Eu fiz a escolha de viver essa maternidade sozinha. E quem é mãe solo sabe o quão difícil é isso, né? Parece clichê falar de mãe solo, etc. É como se fosse também, mais uma vez, as mulheres querendo ser vítimas de uma situação ou exagerar e tal, né? Porque nós temos uma cultura extremamente machista, mas você se vê responsável 100% pelas necessidades de uma outra pessoa e 100% em tudo, ou seja, pelo sucesso e pelo fracasso, né? Se sua filha está indo bem na escola, né? Você fez a sua obrigação. Se ela não está indo, olha que merda de mãe você e os milhões de medo de não estar sendo boa o suficiente, que me acompanha e me acompanhou durante toda a minha maternagem. A consciência autocrítica de saber que a minha filha merecia mais do que aquilo que eu poderia dar. E, enfim, eu contei toda uma história para tentar chegar onde eu estou hoje. E de repente a minha vida, eu contei a história até lembrei porque eu contei a história do divórcio e tal, porque foi extremamente difícil, mas assim, eu sou grata pela mulher que saiu dessa história, pela mãe que saiu dessa história e por todas as qualidades que eu descobri em mim e por ter orgulho. Eu tenho orgulho da casa que eu construí e de ter feito tudo isso sozinha. Assim, óbvio que eu tenho uns pais que são extremamente presentes, são maravilhosos, óbvio que eu tenho amigos. Eu tive uma terapeuta que eu acredito que sem ela isso não teria sido possível, que é a Patrícia, a quem eu tenho uma gratidão absurda, assim, ela foi ela é, ela foi e é um instrumento de Deus e para mim, assim, ela foi um anjo que Deus usou para me mostrar o caminho. E desde então, eu acho, desde do divórcio e dessa passagem toda tão doída e tão sofrida, mas ao mesmo tempo tão transformadora, eu não passava por um momento tão complicado como o que eu comecei a viver no final, meados do ano passado. Então, meados do ano passado, eu me sentia uma mulher de sucesso porque eu trabalhava numa área que eu amava, então eu trabalhava na TI da Caixa e eu amava o que eu fazia. Assim, foi o lugar que eu mais amei trabalhar, assim, disparado. Eu trabalhei com pessoas que eu admiro absurdamente em termos de competência, de conhecimento, de entrega, de profissionalismo e tal. Então, cara, eu tive a melhor equipe. Então, eu amava o que eu fazia. E lá, depois de ter passado por uma fase bem complicada, numa área que foi difícil pra caramba pra mim, uma área que eu me senti extremamente desvalorizada e também eu tinha os meus milhões de erros enfim, eu contribuí muito para chegar nesse lugar de me sentir desvalorizada, né? Então, várias ações minhas contribuíram para que isso acontecesse. Mas foi além disso também, né? Foi uma área que tinha uma série de problemas estruturais também. E eu, de certa forma, eu me sentia cobrada para ser uma pessoa diferente do que eu era. É como se quem eu era não era o suficiente. E não era a minha competência, não era questionada a minha competência enquanto profissional. Tampouco em termos de conhecimento. Eu tinha, em termos de conhecimento do que eu fazia, isso era reconhecido. Mas era a minha personalidade. O problema da área e das pessoas que não gostavam de mim ou que criticavam, etc. Era a minha personalidade e não o meu trabalho. E aí eu fui para a TI da Caixa
E, de repente, eu tive uma chefe que no início ali foi extremamente importante pra mim. Que eu acho que a gente até... Eu não sei, hoje eu não sei se eu acharia hoje que a gente é parecida, mas na época eu achava que a gente era meio parecida, assim. Que falava que ela era pé na porta, eu também seria um pouco pé na porta e tal. Aquela pessoa que fala o que pensa, que se posiciona e tal, não tem medo de se posicionar. E tudo aquilo que de certa forma, eu sentia. Óbvio que o que eu tô contando daqui da minha experiência, e aí, óbvio, eu não tô falando o nome das áreas, mas quem me conhece, se eu realmente publicar esse vídeo, vai saber. Então, eu não... É muito importante deixar claro que essa é a minha visão e a minha percepção, né? Talvez se fosse perguntar a mesma história para uma outra pessoa da área que eu passei, ou de alguma dessas áreas, a pessoa pode ter uma visão completamente diferente, e tudo bem, é legítimo, né? Eu tô dizendo como eu enxergava, como eu percebia, né? O que é extremamente legítimo também. Então, eu cheguei na TI e o meu sentimento, óbvio que ter passado por uma área em que eu tive vários problemas por ser, aspas, quem eu era ou por ter aquela personalidade, fez com que ao chegar na nova área eu tentasse fazer algumas coisas diferentes, né? Não sei, eu acredito que eu consegui fazer algumas coisas diferentes, no sentido de amadurecer mesmo. E não de me forçar a ser uma pessoa diferente, mas talvez entendendo de fato que algumas posturas não cabiam mesmo, em termos de maturidade. Mas o que mais foi bacana, e talvez por isso eu tenha amado tanto trabalhar nesse lugar, foi que o que eu sentia que a outra área achava que era um defeito, que era uma pessoa que se posicionava, que se colocava e tudo mais, de repente, nessa nova área, parecia ser uma qualidade. Então, eu acho, e talvez eu nunca nem tenha, eu acho que eu nunca pensei nisso dessa forma, como eu tô, acho, falando, gravando vídeo, tá vendo vários insights. Então, que é ótimo, né? Então, eu me senti aceita, eu me senti aceita pelo que eu era. Eu acho que isso foi o grande lance da além de gostar do que eu fazia, porque não tinha rotina, né? Cada vez era uma atividade diferente, era um desafio diferente, era algo que eu não sabia, não tenho formação em TI. Então, eu me sentia aceita como eu era. A minha personalidade, aquela pessoa que se posicionava, aquela pessoa que batalhava quando discordava de alguma coisa e que argumentava e tal. Eu achei naquela área um espaço onde eu podia argumentar. Um espaço onde tudo bem eu me posicionar. Porque tinham outras pessoas na área. Tem uma gerente que eu amo, e eu vou falar o nome dela porque é legal, é positivo, que é a Adriana. Então tinha outras pessoas naquela área que também tinham essa postura de se posicionar e de se colocar e tal. E eram pessoas muito bem, assim, claro que nem todo mundo gosta, porque, assim, eu acho, né, eu tenho certeza que eu não tenho uma personalidade que agrada a todo mundo. Então, essas pessoas, eu estava citando até a Adriana, né, então, assim, que eram reconhecidas profissionalmente, né. Claro que tinham as pessoas que não tinham dificuldade de lidar, porque são pessoas mais duras e tal, mas tinha um espaço, e isso para mim foi um grande encontro na minha vida profissional. E aí eu me vi na minha melhor fase profissional. Eu estava amando o que eu estava fazendo e tudo era novo, porque eu não sabia nada de TI. Então tudo era novo. E eu comecei a estudar muito assunto, e estudar mais e mais sobre governança de TI e tal. Então eu mergulhei verdadeiramente. E à medida que eu fui mergulhando e me interessando, cada vez chegavam mais atividades mais desafiadoras para mim, assim. E cada vez menos eu tinha rotina, porque lá tinha muito incêndio para apagar, né? Então, cada incêndio era de um tema diferente e eu adorava fazer aquilo e tudo mais. E aí lá também eu reencontrei um cara que eu já tinha ficado quando eu tinha 18 anos, ele não lembra disso.
E depois a gente tinha ficado uma outra vez. Mas aí ele tinha acabado de terminar um relacionamento e não quis continuar comigo e voltou pra ex-namorado. E a gente se encontrou. E a gente começou a namorar. E esse relacionamento durou 3 anos. E ele também era da TI. E foi um bom relacionamento, muito bom relacionamento. Onde eu tenho uma pessoa que eu tenho muito carinho e gratidão. Extremamente. Eu podia às vezes estar. Quando. Já que eu comentei a história do divórcio, né? Aquela mulher que casou com o pai da minha filha, né? Com o pai, que eu não quero citar nomes, mas. Que casou com o pai da minha filha lá atrás, ela não tinha mais a mesma maneira de se relacionar. Ela não tinha mais. Ela tinha medo de perder, com certeza, muito medo de perder. Né? Ele terminou com ela algumas vezes. Ela, no caso, sou eu falando de mim na terceira pessoa. Ele terminou comigo algumas vezes, então, claro que, principalmente a primeira vez, acho que foi bem sofrido e tal. Não tanto quanto na época do meu ex-marido. Mas eu descobri uma outra maneira de me relacionar. E onde eu me sentia mais segura sobre vários aspectos, onde eu não, onde o medo de perder não era maior que o medo de ser infeliz. Então, no meu casamento, eu tinha uma dependência tão grande que eu queria, era mais importante para mim. Eu queria tanto pertencer, estar naquele lugar, mesmo sendo infeliz, mesmo o casamento sendo uma merda. E nessa história, nesse relacionamento, né, que eu tive nessa época, eu não tinha essa dependência. Eu conseguia dizer não, eu conseguia sair. Não que fosse fácil, porque era alguém que eu amava profundamente, provavelmente a pessoa que eu mais amei. Então, mas o que me fazia ficar, apesar nesse relacionamento das nossas dificuldades, dos nossos desencontros e das nossas diferenças, era o amor e não a necessidade de estar ali. Então, e tudo isso foi graças àquela história que eu passei lá atrás. Então, ano passado eu estava vivendo um relacionamento que tinha seus diversos desafios, mas com a pessoa que eu amava e que eu planejava me casar. Eu estava trabalhando numa área que eu gostava muito, que tinha muitos desafios e que eu reclamava pra caramba, porque foi um momento extremamente punk, né? E aí eu não vou expor, mas assim, com certeza reclamava pra caramba. Mas eu gostava de estar ali. Então eu tinha uma função que eu gostava, era que eu queria, né? Eu me sentia uma mulher de sucesso profissional, eu me sentia uma mulher que estava realizando um grande sonho na vida pessoal, porque eu tinha conhecido um homem que eu amava e que, apesar das nossas diferenças, me amava e com quem eu me sentia em casa. Eu tinha minha filha, eu tenho, graças a Deus, mas eu tô falando do passado, assim, até então, minha filha, os meus pais gozando de relativamente boa saúde, né? Meu pai já tinha Parkinson, mas ainda não tinha tantos sintomas. A minha mãe, problema de coração. E realmente aí veio o Covid, foi foi bem punk, né? Isso aí também, mas é uma outra história. Então, minha casa, tinha acabado de reformar minha casa, eu tinha comprado um carro novo, um carro lindo, que era o carro que eu sonhava. Eu tinha amigos, né, que eu amava, então eu amava as pessoas com quem eu trabalhava, eu tinha amigos fora daquele ambiente, embora a maioria fosse da Caixa, eu tinha meu namorado, minha filha. Cara, tava tudo bem. E de repente, eu perdi a minha função de uma maneira que eu acho e ainda acho extremamente injusta e incoerente, mas eu também acredito que eu não posso expor muito isso aqui, né? Então, as mesmas pessoas que me deram a oportunidade foram as que tiraram também, e eram pessoas que eu admirava pra caramba. Então, falando com a minha atual terapeuta, ela falou que
que eu falei como é difícil para mim lidar com essa história profissional, de tudo que aconteceu e tal. E aí eu falei, e eu achava que se eu perdesse a minha função, eu ficaria bem, né? Tem até gente, pelo tempo que exerce função, então tem um fator incorporação, então financeiramente as coisas iam se ajustando e tal. E eu poderia investir em outras coisas que eu já sabia que eu queria investir e estava enrolando, que é o meu projeto como terapeuta e tal. Mas foi muito mais difícil do que eu podia supor. E aí ela falou assim, que não foi é uma nova terapeuta, foi recente, ela falou assim, a questão não foi o perder a função, por tudo, segundo ela, por tudo que eu tinha contado para ela. Foi o como, a maneira como aquilo aconteceu. E eu realmente acredito que faz muito sentido, sim, que o como aconteceu foi bem complicado, né? Não houve feedback, não houve, pelo contrário, né? Tentei número, enfim, não vou entrar nisso agora. Isso é uma outra história e também acho complexo expor isso aqui. Mas o que acontece? De repente, tudo aquilo começou a desabar, um após um, profissionalmente. Então eu perdi minha função e com isso 40% do meu salário. Então, eu tinha acabado de reformar meu apartamento, eu tinha acabado de trocar de carro. Então, as minhas contas, o meu cartão estava vindo muito alto. Por mais que a gente tenha um tempo de asseguramento, mas não tinha como, não dá pra do nada você mudar o seu padrão de vida, ainda mais sendo uma mãe solo, né? Então, eu não tive aumento da pensão que a minha filha recebe e tal. Eu poderia, cogitei, eu cheguei a contratar advogado para rever a pensão e tal, uma vez que de fato, né, teve esse contexto todo, mas eu fiquei, a relação da minha filha com o pai estava cada vez melhor e melhor e melhor e melhor e mais presente. E eu fiquei com medo disso atrapalhar e decidi não fazer. Então, profissionalmente, eu percebi que a minha identidade, a minha percepção de sucesso, de ser uma mulher bem-sucedida, estava entrelaçada 100% na caixa. Então é como se de repente o fato de eu ter perdido a minha função me tornasse uma grande fracassada. Como se eu tivesse tido, sabe, sei lá, um mau fracasso da minha vida profissional. E ao mesmo tempo eu tinha tanta vergonha disso ter acontecido comigo e que eu acabei me afastando dos meus amigos da Caixa, da TI. E eram as pessoas mais próximas a mim, eram os amigos mais presentes na minha vida. E de repente eu não sabia mais como falar com eles ou sobre o que conversar. Aquela dor, aquela ferida estava muito aberta. E ao mesmo tempo, o que aconteceu também foi que logo quando a minha função caiu, e aí aparece lá, né, como a gente fica ali como TB, tinham pessoas, colegas, com quem que eu consegui algumas informações necessárias, obviamente, para a realização do meu trabalho, e que, mesmo sem formalizar nada e tal, falava, fulano, tem como você me passar tal e tal e tal material? Tô trabalhando nisso, nisso e nisso. E eu recebia tranquilamente. E foi minha função cair. Eu pedia, porque aí eu comecei a trabalhar numa outra área, ainda que eu tivesse como TB, a minha atividade não era como TB. Então eu estava fazendo uma atividade de matriz que envolvia também a parte de planejamento estratégico e desempenho e tal. E eu fui pedir as mesmas informações no contexto de sempre e simplesmente não me davam mais. As mesmas pessoas não me atendiam da mesma maneira mais, porque eu não tinha mais essa função. Né? Então, assim, eu tinha que formalizar e tal, blá blá blá. Cara, tudo bem, e nem tem um objetivo aqui de culpar ninguém por nada, tava todo mundo vivendo uma grande pressão, etc e tal. Na verdade, venho falar um pouco da minha história, esse é o objetivo. E não tem, e nada disso tem o intuito de acusar ninguém de nada,
né? Todo mundo, cada um estava passando pelos seus processos e cada um sabe também os riscos que corriam em fazer ou não fazer alguma coisa. O meu relacionamento já não estava muito bem, acabou. O meu pai, questão de Parkinson, piorou. A minha mãe teve uma crise de saúde forte, assim, e tal. Graças a Deus ela tá melhor, mas ainda assim, tá melhor. E então quem segurou minha onda financeiramente foi meu pai. E nesse período, né, e tal. E de repente também veio mais uma bomba. Meu pai perde uma grana feia. E então a situação deles complicou muito financeiramente. Muito financeiramente. Isso foi um baque bem forte pra mim também. Porque eu tava contando com eles, né? E a partir daquele momento eu não podia mais contar com eles, só que isso é de menos. O pior pra mim era eu não poder ajudar. Era eu não ter a condição de ser pra eles o que eles sempre foram pra mim, principalmente pro meu pai, né? Não, é óbvio, eu amo minha mãe é meu porto seguro e tal, mas eu digo meu pai porque é, minha mãe tem, né, ela tem uma renda, né, e que é uma estabilidade, de certa forma, que meu pai não tem. E o meu pai é aquele cara que quando eu descobri que eu tinha síndrome do pânico, lá atrás, foi inclusive no dia do concurso da prova da Caixa, meu pai que já tinha no passado falhado muito como pai, cometido erros bem complexos, mas ele fez o melhor que ele podia fazer naquela época. Cara, se tornou meu herói. Meu pai, eu entrava no ônibus sei lá, pra ir pro trabalho, pra fazer qualquer coisa, de repente começava a me dar uma crise de pânico e eu descia em qualquer lugar e meu pai podia estar na reunião que fosse, fazendo o que estivesse fazendo. Eu ligava pra ele, ele ia me buscar. A minha mãe, até por nunca ter passado por isso e por ser uma pessoa muito sofrida e tal, e ter os contextos e né, a vivência dela, achava que era frescura, o meu irmão achava que era frescura e dizia que aquilo era frescura e tal. Então, né, na época, né, síndrome do pânico nem era algo tão comum como é hoje. Nossa, nunca, né? Eu demorei 1 ano para ser diagnosticada. Então, assim, era labirintite, era qualquer coisa, menos pânico. Isso a gente está falando de mais de 20 anos atrás, bem mais de 20 anos atrás. Então, era muito incompreendido a ansiedade, as crises, etc. E meu pai sempre esteve ali comigo e tal. E financeiramente também, meu pai sempre foi aquele cara que me apoiou sem julgar, sem nada. E de verdade, assim. E de repente ele entra numa situação, né, com uma necessidade, e eu não podia ajudar. E eu tava na merda. Então, assim, para deixar bem claro, né, para não entrar naquela coisa que eu falo da história do vítima, né, que pode até soar para alguns como vítima, mas não é o objetivo e não estou mesmo me vitimizando porque eu não me sinto. Como que eu posso falar? Eu não me sinto uma vítima, eu não me sinto pobrezinha, coitada, tadinha, sabe? Não é isso. Eu não tô fazendo vídeo para reclamar de uma situação. Eu tô contando aqui, e talvez isso até seja uma oportunidade de cura para mim, né? Porque lidar com a vulnerabilidade para mim também é muito difícil. Eu tô contando aqui é, é, uma história que eu acredito que é uma história de superação. Então não é uma história de alguém que sofreu muito e tal, e que levou muita porrada da vida. Não, foi alguém que. De alguém que primeiro que não sofreu tanto, se você olha para as mazelas aí das pessoas, né, do que está acontecendo no mundo, a minha história não é nada, nada, absolutamente nada. Mas para este indivíduo que vos fala, para esta pessoa que
é a dor que eu conheço, né? Não, longe de mim dizer que é a maior dor. Longe de mim. Mas a, é a dor que eu conheço. E sendo a que eu conheço, usando a mim mesma como parâmetro, de maneira assumindo que eu não posso comparar minha dor com a dor dos outros no sentido de torná-la maior ou menor. O único parâmetro sou eu mesma, é a minha história, são os meus processos e aquilo que eu consigo aguentar dentro do que eu conheço de mim, né? E o consigo aguentar também é tanto relativo, né? Porque se maiores desafios vierem, até a percepção do que a gente aguenta muda também, né? A gente percebe quanto que a gente consegue ser resiliente, etc. Mas, de repente, onde eu quero chegar? Tudo isso, tudo aquilo que da minha zona de conforto caiu de uma única vez. Então, de uma única vez, eu perdi minha função. Eu perdi meu namorado. Eu perdi o padrão de vida que eu tinha. E os meus pais tiveram as suas doenças, respectivamente, agravadas. E as suas situações financeiras agravadas. E eu não perdi, espero não ter perdido. Me vi afastada dos meus melhores amigos, das pessoas que eu convivia diariamente durante anos. Então, pra mim, é como se meu mundo tivesse desabado. E pra mim ele desabou. E eu não sabia o que fazer. Daí eu entrei de licença médica. E vem todo aquele preconceito, porque não fui a única a perder função, né? A TI da Caixa, eu acho que, sei lá, pelo menos da matriz, 50% das pessoas provavelmente perderam a função, não na mesma época e tal. Mas então a galera perdeu a função, a vida que segue, estão felizes e tocando e cheios de novos projetos, e eu não consegui. E isso também era um grande peso, né? Ver que tantos outros colegas conseguiram e estão bem, estão felizes, e eu não consegui. E eu não conseguia. Aí, óbvio, né, psiquiatra, terapeuta, só que aí também eu já não conseguia mais pagar a terapeuta, né, tipo, os terapeutas são, terapeuta é caro, e eu gostaria de voltar para uma antiga terapeuta e realmente eu não teria condição financeira de pagar, tem a menor possibilidade. A minha filha também começou a ter problema de ansiedade, então estava com crise de ansiedade, começou a fazer terapia, e é um processo caro, e entre eu fazer e ela fazer, obviamente eu optei por ela. E ainda assim eu tive que mexer, ela fazia todo semanal e hoje ela tá no quinzenal, porque eu não consigo pagar o mensal. E, e aí eu fui passando os meses e eu não fui sentindo melhora. E eu comecei a achar que dessa vez era diferente das outras vezes. O meu quadro era transtorno ansioso depressivo, né? Não é. E eu vejo que, eu falei, cara, mas assim, é uma depressão diferente, eu não consigo chorar. Meu relacionamento acabou, eu nunca chorei. Ser bem sincera, eu não sofri. Sofrer, não. Acho que isso se deve ao fato de óbvio, ter amadurecido em termos de relacionamento, de ter sido um término consciente, de entender que aquilo, de fato, era o melhor e naquele momento eu não... Enfim, era o melhor, né? Não vou entrar também muito nos detalhes, que envolve outras pessoas. Então eu não chorei, eu chorei no dia, eu chorei na frente dele. Mas depois não chorei mais, eu não me vi
sofrendo especificamente por isso. Minha mãe não acredita nisso, mas é verdade. Então, eu não sentia uma tristeza, uma vontade de chorar. Embora eu sinta que tem muita água retida, e eu gostaria muito de botar essa água pra fora, ainda é um desafio grande pra mim, de chorar, de botar pra fora e tudo mais, mas eu sentia muita angústia, uma angústia paralisante. Eu sentia uma ausência total e absoluta de energia. Tudo era um esforço muito grande. Levantar da cama era um grande esforço, tudo, tudo. Eu comecei a trocar o dia pela noite, então dormi muito tarde. E eu acho que a parte que, de certa forma, eu consegui lidar melhor nesse período foi com a minha filha, na questão de a escola, né, de estar presente na escola, de fazer os deveres e tal. Então, a minha vida social se resumia à vida social da minha filha. Os meus amigos, né, os meus amigos mais próximos se tornaram os pais dos amigos da minha filha. Então, esse virou o meu mundo. E eu tenho crescido bastante, aprendido muito com esse mundo, inclusive, porque foram bênção na minha vida, são pessoas que Deus colocou na minha vida e que eu tenho uma gratidão enorme, assim. Eu realmente me afastei dos meus amigos da Caixa, e uma parte dos meus amigos eram da Caixa. Mas eu também senti que também se afastaram de mim. E até amigos que eu sempre considerei muito próximos também se afastaram. E eu acredito mesmo, assim, que tem essa coisa embora eu acredito que eu não seja uma pessoa reclamona, que fica sempre reclamando da vida e tal, não é do meu perfil, eu não gosto de ficar reclamando da vida e tal. Também não acho que eu tenho motivos para reclamar do que eu vivi. O meu maior pesar, a minha maior reclamação é de mim mesma. É tipo, de não ter conseguido levantar, de não ter conseguido reagir, de não ter conseguido fazer diferente. E a minha cabeça, sabe, aquela coisa da cabeça de pensar mil e uma coisas e soluções e de sentir que eu tenho todas as respostas, que eu sei tudo o que eu preciso fazer, mas eu simplesmente não consigo. Não consigo colocar em prática. Tudo aquilo que eu sei que precisa ser feito, eu não consigo colocar em prática. Então, assim, a reclamação maior é essa, tipo assim, por que eu não consigo? Por que eu não consigo dar um passo? E o pior, né, é saber que são coisas tão simples, que se eu fizer, vão me ajudar e vão me tirar desse lugar, e ainda assim eu não consegui fazer. Sabe? Então, por exemplo, dormir mais cedo, acordar mais cedo, fazer exercício físico, me organizar. Cara, é muito difícil pra mim fazer isso. Ter uma rotina, nunca consegui ter uma rotina. E aí, há 3 meses atrás, eu fui diagnosticada com TDAH. Quando a médica me falou isso, eu confesso que eu falei, ok. Ela também é TDAH. Inicialmente eu pensei que ela podia estar projetando, né, a enfermidade dela em mim. E depois eu fui ler sobre o TDAH. Que eu falei pra ela, olha, eu nunca fui... Eu sempre fui uma boa aluna. Eu não tenho dificuldade nenhuma de aprender. Pelo contrário, eu sou super CDF, eu adoro estudar. Eu adoro aprender coisas novas. Então, não tem um histórico escolar que eu me lembre, ou que minha mãe se lembre, onde eu era distraída e essa coisa do tirar nota baixa e tal. Claro que eu já tirei nota baixa, mas às vezes que eu tirei nota baixa, até nem foram poucas, mas foram por bagunça, por estar conversando, por outras situações, e não por não entender, por não acompanhar. Isso não acontecia. Então, eu era CDF, sempre fui. Eu não me distraio lendo um livro. Se eu estou lendo um livro, eu não fico distraída. Eu consigo ler o livro tranquilamente. Eu consigo estudar um tema até de madrugada. Eu consigo virar a noite estudando. Sempre fiz isso.
né? Quando eu trabalhava na TI, como era um assunto completamente diferente, eu virava direto à noite estudando, trabalhando, fazendo projetos e tal. Eu me amarrava em fazer isso. Então, isso não bate. Essa questão do hiperativo. Cara, eu sou agitada? Sou. Mas eu também gosto muito de ficar em casa. Eu adoro ver filme. Diz que quem tem TDAH não consegue ficar assistindo série, filme, ficar preso diante da televisão. Eu adoro. Na verdade, eu sou viciada em assistir séries e tal. Isso é uma grande fuga para mim. Então, nesse ponto, eu não me enquadro. E aí lendo mais sobre, né, TDAH, aí vem a questão da procrastinação. E desde que minha licença iniciou e tal, uma das coisas que mais me doíam era a procrastinação. Então, isso eu sempre tive, o procrastinar. Então, eu tinha uma chefe, Rosane, que ela falava assim, que eu trabalhava muito bem sob pressão, e de fato eu sempre trabalhei muito bem sob pressão. Agora, quando eu tinha pouca coisa para fazer, aí eu dava uma procrastinada sinistra, assim. E eu percebi, depois que eu perdi minha função e entrei de licença, o quanto que a minha vida pessoal tinha ficado totalmente de lado em prol da caixa. Porque eu era workaholic. Então, eu era muito demandada, mas eu era muito demandada também porque eu me colocava naquele lugar. Eu gostava de eu me sentia, né, me encher de trabalho, cada vez me mandarem fazer coisas diferentes, novas, etc. Primeiro, como se fosse um reconhecimento, você dá conta, tal, não sei o que, tal. Aí é super controverso isso, né? Assim, hoje olhando para isso, eu olho de uma maneira tanto diferente, mas ok. Então, a minha vida pessoal foi ficando de lado. O meu trabalho era uma fuga das minhas questões, da minha vida pessoal. Eu tinha tanta coisa atrasada, tenho ainda, tanta coisa pendente que fui deixando. E depois eu tinha licença, que em tese era um grande tempo livre, que as pessoas acham que quando você está de licença médica, então você está super bem, gozando de excelente saúde, em total condição de fazer qualquer coisa, né? Com todo o tempo do mundo, você só não está trabalhando. Que não é verdade, você está de licença médica porque você está doente. E o fato de eu, especificamente, não transparecer para as pessoas que eu não estou bem, não quer dizer que eu não esteja, né? A gente... Aquela história, o Instagram, né? Ou a internet de um modo geral, é uma grande fábrica de ilusão, né? A vida de todo mundo é perfeita nesse lugar. Então, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu não conseguia fazer coisas simples. Eu não conseguia... Eu tinha questões que envolviam INSS, questões que envolviam minha vida financeira, contas atrasadas para pagar e que até então nem eram por questões financeiras de não ter grana, mas era porque eu atrasava as minhas contas, esquecia. E quando eu ia ver, eu tinha 4, 5 contas de luz. Ano passado, quando eu fui renovar a matrícula da minha filha, tinha 3 ou 4 mensalidades que não tinham sido pagas. E eu levei um susto quando eu fui pagar, quando me deram ali, eu não tinha mandado e-mail, não tinha visto de fato. Quando eu fui ver o que eu estava devendo pro La Salle, oi, como assim? Como que ninguém, como eu não consegui? Claro que eu paguei, fui olhar meu extrato e eu não tinha pago. E eu nem sequer tinha percebido. Porque eu tinha o dinheiro para pagar. Eu estava trabalhando, eu estava ganhando, assim, né, o que eu ganhava normalmente, o que era suficiente para as minhas contas, etc. E eu tinha contas em atraso. Condomínio, mesma coisa, 2 condomínios atrasados e que eu nem sabia que estavam atrasados. E isso tinha um monte de coisa. E eu não conseguia resolver nada, todas as minhas pendências e nada. Eu não conseguia me movimentar. E aí você entra no ciclo da culpa, da vergonha. E quanto mais as coisas acumulavam, mais eu ficava devastada, mais eu me sentia incapaz, mais eu me sentia doente, sabe? E